aqui, ó, recapitulando, retomando a última aula, eu entrei num dos exercícios aqui de elevadores, parte um. Só para mostrar que ele é simplesão, simplesão. Basta resolver um, acabou. Vocês não vão errar ninguém. Nenhum exercício de elevadores. Tá? Então, esse aí, ó. Eu falei que ele era bem teórico, tá pedindo umas questõezinhas aqui de direção e sentido. Isso aqui foi uma coisa que eu notei uma dificuldade. E aí eu comecei a elaborar questões nesse sentido. Então vamos pegar esse primeiro que eu resolvi aqui, ó. É descendo acelerado. Eu explorei todas as possibilidades, tá? Descendo retardado, subindo acelerado, subindo retardado, repouso, movimento uniforme, repouso é a mesma coisa, né? Então eu peguei esse cara aí, ó. Beleza? Aí eu fui e analisei todas as forças que tem aqui. Ele tá subindo, desculpa o barulho aí, gente. Tem gente reformando aqui em cima. Ele tá descendo acelerado. Bem, se ele tá descendo acelerado, tá? Então, descendo acelerado. Deixa eu colocar aqui para não perder. Então ele tá descendo. Opa. Descendo. Então vocês vão ver que é coisinha bem simples mesmo, descendo. É isso aqui eu resolvi elaborar essas questõezinhas aqui, descendo, acelerado. Só porque eu notei AC. Eu notei que estava tendo algumas dificuldades na hora de montar a parte de conta. Qual força que eu faço menos quem? Aí eu achei melhor bolar um exercíciozinho aqui, que é meio como se fosse uma receita de bolo aqui. O que você deveria fazer antes de mais nada, tá? Antes de mais nada, a gente tem que admitir as pessoas dentro da sala de aula, né, Carlos? Então deixa eu puxar aqui. Beleza? Uai, que ignorância é essa aqui? Então tá aí. Primeira coisa, descendo acelerado. Então, se está descendo, vamos definir velocidade? Vamos definir velocidade. Velocidade para baixo, tá? Então, velocidade para baixo. Porque ele está descendo, tá certo? Como é acelerado, então quer dizer que a aceleração também é para baixo, né? Porque se ela fosse para cima, seria retardado. Então, a aceleração também é para baixo, descendo, acelerado. Bem, aqui eu já acabei de definir dois vetores. Acabei de definir dois vetores que eu vou perguntar lá. Que é o que? Direção. É coisa simples, mas que tem hora que eu percebo na resolução dissertativa, nas questões abertas, que falta. Então, direção. Opa, não, vai esse mesmo. Direção, vou perguntar sobre a direção e o sentido. O módulo tem lá falando, mas. Então deixa eu pegar, né, Carlos? 3. Então, módulo. Agora o módulo da velocidade não precisa não. Módulo ou letra, hein? O módulo da velocidade não precisa não, mas o módulo da aceleração precisa, tá? Eu vou usar ele aqui para calcular outras grandezas. Então precisa sim, 3 metros por segundo ao quadrado. Mas a direção e o sentido, bem, direção vertical, tá? Direção vertical. Então, direção vertical e o sentido, ambos são para baixo. Então, direção vertical é umas bobagens, assim, se alguém estiver achando que é bobagem, tem hora que muita gente confunde direção e sentido aqui. Então, direção vertical, sentido para baixo. Ambos. Ok? Ambos para baixo. O que mais? A superfície aqui, ó, que é a superfície da balança. Ops. Superfície. Tá? Superfície aqui da balança. Eu já vou resolver aqui, ó, parte um, parte 2, tá?
Não precisa ir lá entrar no simulado parte 2 para pegar algum exercício lá não, porque só muda a pergunta, tá? É superfície da balança horizontal, né? Horizontal, que é a direção, no caso. Direção ou plano, né? O plano, né? O plano é horizontal. Na verdade, eu precisava da palavrinha horizontal lá, tá? Eu criei essa perguntinha aí, tá? Não é nada demais, não. É, Tá, a mas indicação da balança. Alguém ia perguntar alguma coisa e pode falar. sentido pode ser para direita e esquerda também, né? Direita, esquerda, leste, oeste, tudo que é mais específico é sentido, beleza? Beleza. Indicação, indicação da balança é a mesma coisa que perguntar qual que é a normal, né? Ou a mesma coisa que perguntar qual que é o peso. Eu não gosto de usar no elevador muito esse termo, não, mas aparece no vestibular, então qual que é o peso aparente? Aparente é tudo a mesma coisa, tá? Aí eu tô perguntando isso aqui lá no simulado parte 2. Vou até colocar aqui, ó. Que é calcular normal, só isso, tá? Você vê que tem nada demais. Se você quiser passar o olho lá, tá? Antes da prova, você fica à vontade. Como eu acabei pegando as duas aulas de revisão, acho que nem precisa de revisão à tarde, não. Mas, se alguém tiver alguma dúvida, manda. Eu corro aqui, ó, resolvo aqui, aqui na folhinha branca, ó, alguma coisa, ó, é assim, fulano, ó, tal, e mando para você ir antes da prova. Eu só não vou fazer isso durante a prova, né? Só mediante apagamento altíssimo, né? Aí podemos fazer isso durante a prova. Ó, bobagem. Então, só não vou fazer durante a prova, beleza? Aí o resto você pode contar comigo o tempo todo. Por favor, me incomode. Se você acha que é incomodar, por favor, me incomode até o horário da prova. E se durante a prova acontecer alguma coisa, não fique com dúvida. Manda no particular que eu respondo, beleza? Então tá aí. Indicação da balança é a mesma coisa que perguntar sobre normal, que é a mesma coisa que perguntar sobre peso aparente, que é a parte 2 lá, que eu nem vou abrir lá pra gente perder tempo, não. Então vamos lá. Vamos desenhar aqui, tá certo? Guilherme, um bilhete premiado também tá valendo. E aí, no caso, fica pago o segundo grau, o ensino médio todo, tá? Aí assistência 24 horas até chegar no terceiro ano, tá? Isso, Vou ver mediante, essa proposta sua aí. tá? Mediante um bilhete premiado. Então tá aí. Vou desenhar as forças, né? Então, força peso. Ah, outra coisa. Se eu tô indo desenhar força peso agora, peso não, porque peso não tem como. Peso não dá para discutir. Peso depende. Eu esqueci de pegar a massa dele lá, mas peso não dá para discutir. O tamanho dele é constante, né? O módulo é constante. Mas a normal dá para discutir sim. Na hora de desenhar a normal aqui, ó, tá? Desenhar do lado aqui do peso, deixa eu destacar ela aqui. Na hora de desenhar a normal, eu preciso ter uma noção se ela é maior, menor ou igual ao peso. Porque na verdade, quem pode mudar é só ela. Peso nunca vai mudar, né? É constante. Quem pode mudar é só a normal. Aí a normal, eu tenho que saber se ela é maior ou menor. Como ele está descendo e está descendo acelerado, significa que a força maior é a força que está para baixo. Então eu já vou desenhar ela aqui exageradamente menor, tá? Só para destacar. Então tá aí, já destaquei as forças principais. Eu acabei de falar que se está descendo acelerado é porque a força resultante tem que ser para baixo. Então eu vou desenhar a força resultante para baixo. Deixa eu destacar ela aqui também. Aí seria a força resultante. Eu não vou desenhar ela na pessoa, não, tá? Para não sugerir que é uma força, uma terceira força. Não é uma terceira força. Essa força azul aqui, que é a força, que é a força resultante, ela não é uma terceira força. Ela é
o resultado das outras duas. Né? Por isso que eu até desenhei ela aqui separado para não parecer que ela é uma terceira força. Não. Ela é, na verdade, o peso, que nesse caso é maior, menos a normal. Então eu nem desenho ela na pessoa porque ela não é uma terceira força atuando na pessoa normal, tá? Ela é, na verdade, a força resultante é, na verdade, força resultante. Ela é sempre o peso menos normal ou normal menos peso. Como ele está descendo acelerado, a maior força tem que ser para baixo. Então, vai ser peso menos a normal. Isso aqui, ó. Ou é peso menos normal, ou é normal menos peso. Ou, se ele tiver, vou até aqui. Se for o caso, até fazer uma observação aqui, repouso. Se aparecer repouso para você, ou movimento uniforme, você vai falar assim, nossa, dei sorte, hein? Você não vai precisar ficar preocupado com nada disso que eu estou fazendo aqui. Movimento uniforme. Uniforme. Por que, que você não vai precisar ficar preocupado com nada disso aqui? Porque em um ou em outro, que é a mesma coisa para a física, não tem força resultante. Então você não tem que saber quem que você é. Não existe essa pergunta, né? Peso menos normal, normal menos peso, cara? Não. Não tem nada disso. Automaticamente você já vai pegar o peso, o valor, né? Que é igual a normal. Pronto. Não tem nada acelerado, não tem nada retardado, não tem força nenhuma maior para lado nenhum. Então é isso aqui, ó. Já facilita a sua vida bastante. Voltando lá na questão, a massa é 70 quilogramas. Então a massa do sujeito, ok? É uma massa de 70 quilogramas. Vou até fazer aqui, ó. 70 quilogramas. Automaticamente, se fosse movimento uniforme ou repouso, automaticamente você já responderia o valor do peso ou da normal, né? Ah, qual que é a indicação da balança? Nossa, nem perco tempo não. A normal ou o peso, tanto faz, é só pegar e multiplicar pelo G, que é 10, 700 newtons. Esse negócio de 700 menos alguma coisa ou 700 mais alguma coisa, só existe se for acelerado ou retardado. Tá beleza? Se for repouso ou movimento uniforme, que é o mais comum, tá? O mais comum é esses dois aqui, ó. Mais comum, né? Movimento uniforme. Aí é 700. Caso contrário, eu vou ter que calcular a força resultante. Vamos calcular a força resultante, então. Toda força resultante é massa vezes aceleração. Não esqueçam disso. Tá certo? Não esqueçam disso. Então, toda força resultante é uma coisa que você já pode de cara aqui calcular, é isso. Força resultante é a massa do sujeito, 70. Gente, a parte dissertativa não dá bobeira não, tá? Uma coisa que é certo, independente do que perguntar. Independente do que perguntar. Você vai ter que calcular a força peso e vai ter que calcular a força resultante, né? Que aqui vai dar 210. 210 newtons, tá? Então tá aí. Força resultante, 210 newtons. Olha só, 210 newtons. Gente, questão de marcar não tem jeito, você tem que resolver tudo, né? Mas questãozinha aberta, hoje, né? No finalzinho da tarde aí. Carlos, nossa, eu não tô lembrando. O que, que eu faço aqui? Eu vou sumir, eu vou fazer peso menos normal, normal menos peso. Ó, uma coisa é certa. Ô, Natália, desculpa aí se eu demorei, viu? Desculpa aí. É... Calcula para mim a força peso e calcula a força resultante, que eu já vou considerar alguma coisa. Né? Uma questão ali, sei lá, valendo um ponto. Pelo menos você já fez dois cálculos aqui. Não dá bobeira de falar, não, eu fiquei sem saber se eu ia fazer peso menos normal, normal menos peso, não resolvi, deixei em branco. Já calcula o peso e a força resultante, se tiver, né? Porque se for repouso
ou se for movimento, nem tem, né? Não vai ter aceleração, né? Então, não vai ter aceleração. Aceleração vai ser zero, igual a força. Então, não vai nem ter aceleração. Não vai ter nem como calcular a força resultante. Se você viu que não tem como calcular força resultante porque não tem aceleração, de cara, você não é bobo, você... Opa, então quer dizer que é igual ao peso. Já calcula o peso, morreu a questão. Tem aceleração? Calcula a força resultante. Tô te dando uma dica pra você não se der uma zebra lá, lógico que não vai dar não, lógico que não, todo mundo vai bem lá, mas se der uma zebrinha ali, é pra você não ficar nervoso, você já calcula isso aqui, que isso aqui já é alguma coisa da questão. Então fechou. Por que eu vou fazer peso menos normal? Porque como ele está descendo acelerado, a força que vai predominar aqui é a força peso. Então, fechou. Quanto que eu vou, o que eu vou pedir para você calcular? Vou pedir para você calcular a normal. Mas eu vou falar indicação da balança, ou eu vou falar, ou vou pedir a normal, ou eu vou pedir o peso aparente. Muita atenção. Então, força resultante, já vou calcular aqui, ó. Força resultante, já calculei, 210. Tem que sobrar 210. De que? Peso, 700. Menos normal. Então, vai ficar 210 menos 700 e do lado de cá vai ficar menos normal. Vai ficar então quanto? 490. Não pode ficar negativo, né? Então, tá negativo dos dois lados, né? Então vai ficar normal igual a... Carlos, Fala, amigão. eu tava 490. revendo ali onde você achou N, não, M, desculpa, e ali P igual a M vezes Q? Vezes G. Ô, letra, hein? Ah, tá, não, desculpa, é que eu confundi. A minha letra aqui, que é o G aqui, que é a aceleração da gravidade. O G que eu vou fornecer os dois, hein? Muita atenção que eu vou fornecer os dois, né? Lógico que sempre tem, eu fornecendo ou não, sempre existe a aceleração da gravidade. Eu vou talvez fornecer uma aceleração adicional, que é essa aceleração aqui, que é a do sistema, né? Ou seja, do elevador. Se eu não Ô, Carlos, fornecer essa daqui, você pode ter certeza que eu estou falando de uma situação em que não precisa fazer esse cálculo que eu fiz por último aqui não, ó. Porque o peso já é igual ao normal, você já para aqui, ó. Se eu forneci, Carlos, fala, amigão. esse 210, esse 700 que você achou. Ah, não, pode deixar, muito bem. Né? Saiu daqui, Eu fiquei beleza? um pouco confuso. Tá, perdão, porque lá a questãozinha tá bem completa. Lá você não vai ter dificuldade não. Tá aqui a aceleração, tá aqui a massa e ele pergunta o peso. Geralmente a gente pergunta a indicação da balança. A normal ou o peso aparente. Qualquer um aqui tá valendo, né? Indicação da balança, normal ou peso aparente. Muita atenção se pedir peso aparente, né? O peso falso, né? Que o cara O acha que que é tá o peso pesando. falso? O peso falso é a normal, porque a única força que é capaz de mudar aqui é a normal. O que é normal? É a força que você faz, vamos definir ela aqui. Força sobre, já que eu estou falando de balança, sobre a superfície, né? Sobre a balança. Então, dependendo do movimento do elevador, você vai pressionar mais ou menos a balança, certo? Então, se você vai pressionar mais a balança ou menos, vai te dar uma medida de peso falso. Peso falso. Por isso que a gente fala, às vezes, de peso aparente. Falso. Verdadeiro é o que você vai lá e calcula. 700. O falso é o que a balança mede. Ó. Porque na verdade, a balança é incapaz de medir o peso. Ela mede, na verdade, a normal. Então ela mede o peso indiretamente. Como assim? Se você estiver em repouso ou em movimento uniforme, vai coincidir. Senão, vai te dar um peso falso, né? Ou aparente, que a gente fala. Tá certo? Então perguntou indicação da balança, ou perguntou a normal, ou perguntou peso aparente, é a mesma coisa. Beleza? Tranquilo para todos aí? Beleza, entendi, Carlos, obrigado. Então você vai ter a falsa sensação
que você, né, tá aparentemente com um peso menor. Carlos, Fala, amigão. então nesse caso não é mais fácil você utilizar somente a normal do que o peso aparente? Na verdade, eu tô meio que te preparando para o que costuma cair nas questões de vestibular e SASE da vida, né? Tem gente que pergunta qual que é a indicação da balança. Eu particularmente, né, eu perguntaria só isso. Mas tem algumas situações em que o exercício pede a normal, que é a mesma coisa. E tem talvez uma maldadezinha em alguns exercícios aí que às vezes pergunta o peso aparente, tentando te confundir porque já existe um peso, que é o peso da pessoa. Aí te pergunta peso aparente, é outra perguntinha sobre peso. Então, na verdade, tá tentando te confundir, né? Mas eu tô só te alertando aí o que costuma cair, beleza? Por mim, eu só perguntaria a indicação da balança. No máximo normal. Acho que é mais claro, né? Mais didático o que eu tô perguntando. Beleza? Então vamos lá, né? Então isso aí mata esse tipo de pergunta aqui, ó. Aí se eu falar com você, descendo retardado, Carlos, como é que vai ser então? Bem, descendo retardado, eu vou fazer peso menos normal, tá? É, vou fazer normal menos peso, perdão. Se for retardado, eu vou fazer o contrário aqui, ó, normal menos peso, tá? E assim por diante, beleza? Tranquilos? Pra gente conseguir contemplar mais exercício aqui, eu vou pular para outros aqui. Ah, tá. Perdão. Então aqui, acabei falando no geral, né? Então esse aqui é o exercício parte um que eu vou perguntar qual que é a direção da força resultante. Ô, gente, qualquer força, qualquer uma, resultante, normal ou peso, é tudo vertical, certo? Tudo vertical. Então, direção vertical. Sentido da força resultante. Bem, aqui nesse caso, descendo acelerado, é para baixo. Tá descendo né? Tá descendo acelerado. Então, sentido para baixo. Direção da aceleração. Ô, gente, aceleração tem que ter sempre a mesma direção da força resultante. Sempre, sempre, tá? Nunca diferente. Mas se você voltar lá e olhar para baixo também, porque está acelerado, para baixo. Mas sempre tem que ser igual à força resultante, que esses dois tem que ser iguais, ó. Direção, bem, só se olhar se está descendo ou subindo. Esse é o mais fácil. Direção da velocidade, por que eu falo que é o mais fácil? Porque tem que ser vertical. O sentido da velocidade, que eu falo que é mais fácil, por quê? Mas se está descendo é para baixo, se está subindo, não tem que fazer análise. Né? Se falou que está descendo é para baixo. Sentido da força indicada pela balança. E começa as Ô, maldades. Carlos, Fala, amigão. ali em direção da velocidade, Direção da velocidade. você marcou vertical, mas no caso do Vertical. elevador a única força seria vertical, não? Aqui todas as grandezas aqui vetoriais, por exemplo, velocidade, aceleração, as forças, são todas verticais. Aqui só muda, na verdade, o sentido. Algumas são para cima, outras são para baixo. Só isso. Né? Sentido da força indicada pela balança. A balança, ela só é capaz de indicar o quê? Força normal. E a normal é sentido. A normal é para cima. Sentido da velocidade. Bem, está descendo para baixo. Direção da força normal. É a mesma coisa que indicação da balança. Direção da força normal. Todas as forças são verticais. Direção da superfície de apoio. Eu precisava colocar a palavrinha horizontal aqui, tá? Então fui e perguntei qual que é a superfície horizontal. Sentido da aceleração. Se está descendo acelerado, tem que ser para baixo. A direção. Direção aqui, ó. Direção. A gente lê rápido e erra, né? Direção da aceleração. Vertical. Sentido da aceleração para baixo. Tá? Li rápido aí, deixei passar batido. Direção é vertical, sentido é para baixo. Beleza? Tranquilos? Só isso. Aí nos outros simulados, o que eu vou mudar é isso aqui, ó. Quando cair esse aqui, gente, melhor coisa do mundo, ó. Subindo com movimento uniforme. Aqui não, vou ter que preencher tudo de novo, né? Mas
se perguntar qual que é a indicação da balança, qual que é a normal, a indicação da balança, o que, que ele vai ler aqui na balança, você já vai colocar 700 newtons, que é o peso dele. Por quê? Porque o movimento é uniforme. Lembra? Movimento uniforme, normal igual peso. Não tem essa contaiada toda aqui, ó. Continha simples, na verdade. Não tem isso aqui. Beleza? Tranquilos? Não tem isso aqui, ó. Dúvidas? Não, vambora, né? Então, fechou aí. Certo? Carlos, Fala, amigão. você pode fazer uma daqueles que eu te falei na última aula de que Posso tem sim. dois bloquinhos Eu vou aí, pra tá lá meio que... agora, ó. Simulados. Calma aí que tá, a internet tá devagar. Esses que você me falou, eu vou encontrar com eles aqui. Aplicações de forças. Aqui, ó. Aplicações das leis de Newton. Que é o Foi nesse simulado daí mesmo. 3, tá? Foi esse mesmo que você tava fazendo, não era? Foi. Aí, deixa eu ir lá. O que é isso? Então tá aí, ó. Esse aqui é de Roldanas. Deixa eu ver se eu acho o seu aqui, que eu já. Depois eu volto nesses outros aqui. Elevadores, mesma coisa que eu acabei de fazer. Questãozinha teórica sobre força de atrito. Elevadores. Deixa eu resolver um desses aqui, que não é muito diferente do que você fez, não. Aí depois eu vou atrás, eu puxo o outro simulado aqui, que ele... Outro simulado, que aí ele carrega outras questões aqui. Então ele não é diferente, não. O raciocínio é o mesmo, tá? Aqui eu tenho, nessa montagem aqui, eu tenho experimental ilustrado a seguir aqui. Os fios e polias têm massas desprezíveis, ou seja, não interfere na brincadeira aqui. Beleza? Ô, Carlos, Fala, amigão. no caso está dizendo que não tem atrito. Isso quer dizer que a Não tem gente pode atrito. ignorar completamente? Completamente. Tá certo? Entendi. Não tem atrito. Não tem atrito aqui no caso da roldana. Se fosse em cima de uma mesa, numa superfície, falasse isso aqui, seria ótimo. Eu ia desconsiderar completamente aqui. Beleza? Então eu tenho um cara visivelmente aqui com a massa maior, 25, com um pesão aqui puxando para o lado dele, que é o peso de B. Né? Eu vou ter que calcular esse peso de B, né? Que é a massa dele. Já vou adiantando meu raciocínio aqui, vezes a aceleração da gravidade, que é 10. Então, 25 vezes 10, eu tenho 250 newtons puxando o sistema para esse lado de cá, ó, tá? E pro lado contrário, eu tenho um cara puxando com peso menor, né, o peso de A, mais um peso, né, bem menor, né, devido à massa dele ali vezes G. Então esse peso aqui vai ser a massa dele, que é 15 vezes 10, que é a aceleração. Então 150, opa, 150 newtons puxando para o sentido contrário, certo? Então eu tenho aqui o peso de A, o peso de B, newtons. Então já vi que está fácil de saber que o sentido do movimento vai ser na direção do cara B, né? Maior força. Aí ele quer saber justamente qual que é a aceleração em metros por segundo. Bem, eu já descobri que tem um cabo de guerra aí, né? Onde visivelmente eu já sei quem vai ganhar, né? Então já tem uma força resultante aí. Então força resultante, né? É massa vezes aceleração. Força resultante é quem? É o peso de B menos o peso de A.
de certa forma, você vai fazer isso lá também, Davi. A gente vai pegar um exemplo lá, você vai ver. Então, a força resultante, aqui eu considero os dois pesos, porque os dois estão pendurados. Quando é a mesa, é mais fácil porque eu considero só um, porque só tem um pendurado. Agora, se tiver três blocos, um em cima da mesa, um pendurado de um lado, outro pendurado do outro, eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Um menos o outro. Então, o peso de B menos o peso do A, fechou. Força resultante, 100 newtons. Então, força resultante, 100 newtons, já jogando aqui na fórmulazinha. A massa, todo mundo está sendo acelerado, todo mundo. Eu vou ter que somar as duas massas aqui, né? Que é a massa total aqui, né? 40 quilogramas. Considerar a massa total, que todo mundo está sendo acelerado, 40 vezes a aceleração. Então a aceleração aqui vai ficar 2,5 metros por segundo ao quadrado. Fechou? 2,5 Fechou. metros por segundo ao quadrado. Beleza? Carlos, tira da Fala. tela ainda. Não tira da tela ainda, por favor. Beleza. Dúvida específica? Essa parte eu não O entendi. tal do A mal feito aqui, né? Deixa eu. Força resultante tem duas maneiras. Isso aqui, essa pergunta é muito importante porque serve, essa explicação serve para, inclusive para o elevador, né? Quando eu vou falar de força resultante, uma das maneiras de calcular a força resultante é você pegar a massa total vezes a aceleração. Lembra que no elevador, né, quando tiver acelerado ou retardado, você vai ter que usar essa fórmulazinha aqui. Eu vou ter que te dar aceleração. Né? Lá no caso do elevador, eu vou ter que te dar aceleração. Aqui não, eu quero que você calcule ela para mim. E tem duas maneiras de calcular. Uma é essa daqui que eu acabei de te mostrar, né? E outra é analisando as forças que existem no sistema, né? As forças que existem no sistema. E no sistema eu tenho duas forças. Eu tenho a força peso do carinha B puxando aqui para baixo, né? Então, que é a maior delas. Então é o peso do B puxando para a direita. Mas eu tenho uma outra força puxando em sentido contrário, que é o peso do A. Né? Por que a pessoa não escreve o A bonitinho assim, né? Escreve parecendo um triângulo. Então, eu tenho duas maneiras de calcular. Isso aqui é igualzinho lá no elevador, se você for olhar. Só que lá no elevador a força resultante geralmente é peso menos normal ou normal menos peso. A diferença é essa. Aqui não, aqui geralmente são. Geralmente não, aqui sempre é um peso menos o outro. Beleza? Então são as duas maneiras que eu tenho de calcular. Só que eu vou ter que calcular as duas. Tá? A primeira, eu peguei o peso do carinha B, que tinha 25, então multiplica por 10 aí, 250 newtons puxando para um lado. E do outro lado, que é 15, eu tenho 150 puxando para o outro lado. Por isso que saber qual vai ser a força que vai, né, acelerar o sistema, eu tenho que fazer uma menos a outra. Por isso que deu os 100 newtons aqui, ó. Então essa foi a força que sobrou. Então aí eu joguei de força resultante aqui, ó. Força resultante é 100. A massa tem que ser a massa total. Todo mundo aqui está movimentando. Vezes a aceleração. Por isso que eu usei 40 aqui. Beleza? Tranquilo aí? Tranquilo. Bacana então. Fábio, pode passar? Era que eu fiquei meio confuso ali no finalzinho. Esse Olha, aqui, ó. força resultante igual a massa vezes aceleração. Aquilo é 100 igual a 40A. Isso. Porque eu joguei aqui, ó. Eu joguei nessa fórmulazinha aqui, né? Força resultante 100. Vou fazer de novo aqui, ó. E a massa, eu peguei a massa total, que é os 25 mais 15. 30 deu 40. 40 vezes a aceleração. Então a aceleração vai ser 100 dividido por 40. Né, que eu pulei aqui, simplificando. Vai ficar 10 dividido por 4,5. Que
vai dar 2,5 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Tranquilo agora, Entendi. né? Agora eu entendi. Obrigado, é. Beleza, nada. Aí, bem, aí voltando lá e achando o seu outro exemplo, Danilo, mais gente puder perguntar aí, fica à vontade. Uai, cadê? Então tá aí. Aí eu resolvo esse aqui. Deixa eu fechar ele aqui. Ô Carlos, o simulado Fala. que eu fiz tava diferentão desse, não tinha questão de elevador, ele tava, só tinha esses negócios, tinha uma com 3 blocos, essas coisas. Mas foi o 3, né? Foi o 3 Acho ou o que 4 que você foi. fez? Porque eu vou puxar o 4. Tem muita questão, cara. Tô com muita questão que às vezes puxa um simulado tem nada a ver. Esse aqui de dissertativo, 4 de julho, tá tudo certinho, 4 de julho. É. Uai, estranho. Ah, eu tô como estudante, perdão. Mas mesmo assim, devia conseguir ver. Ah, é porque eu já fiz uma vez e tô como estudante, perdão. Deixa eu retornar aqui para professor. Então, vou visualizar ele aqui. Você viu uns desses aqui, né, Davi? Ixi. Bem, então eu vou, como eu falei lá no grupo, eu vou resolver mais uns 2 ou 3 tipos aqui na aula gravada, na versão da aula gravada, que aí, né, já contempla alguma dúvidazinha aí, né? Qualquer coisa à disposição. Então, nessa versão de simulado, eu tô com dois blocos, né, de massas. Aqui uma 8. Vamos lá então. O A que é 8. Opa. 8 quilogramas. Esse outro aqui que é 4 quilogramas. E uma força de 48 newtons atuando aqui, ó. Uma força aplicada pelo carinha aqui, de 48 newtons. E eu quero saber, eu vou desprezar toda forma de atrito, ótimo, tá? Facilita bastante minha vida aí. E eu quero saber qual que é a aceleração do sistema, né? Dos dois blocos. Bem, eu vou na força de fórmula, força resultante, né? Que é massa vezes aceleração, né? O bom é que aqui de força aplicada, é bom que só tem uma, né? Só tem uma, nem tem que fazer nada, né? Uma menos a outra, aqui só tem uma. Só que está atuando sobre dois corpos, né? Dois corpos, né? O de 4 e o de 8 aí. Então vai ficar 48 newtons atuando sobre 12 quilogramas vezes a aceleração. Então minha aceleração vai ser 48 dividido por 12. Eu vou aproveitar e vou resolver, que vai dar quanto? 4. Vou resolver ele usando atrito também, tá? Considerando atrito também. Então, minha aceleração resultante sem atrito vai ficar 4 metros por segundo ao quadrado. E sem atrito, tá? Isso com o atrito zero. Ok? Agora vamos pensar que não, tem atrito sim, Carlos. Agora, essa aqui é a versão original, fechou, já morreu o exercício aí. Agora eu vou pegar a versão com atrito. Só que a versão com atrito eu tenho que te fornecer pelo menos dois coeficientes. Um estático, para você investigar se foi possível tirar os blocos do lugar só com os 48 newtons. Você não sabe se foi. Então o estático eu vou colocar aqui 0,5 e aqui 0,25. Aí agora nós vamos investigar se eu consegui vencer ou não. O que é força de atrito? Força de atrito é normal vezes coeficiente, ou coeficiente vezes normal, né? Coeficiente qual? Primeiro o estático, para saber se eu consegui vencer, né? Vezes a normal. Normal de quem, hein, Carlos? Aí eu tenho duas normais aqui, né? Eu tenho
esse peso, peso de A, peso de B para o que menor aqui, tá? Eu posso, inclusive, pensar, né, em termos de atrito, eu posso até pensar, não perguntou nada de tensão, ninguém perguntou nada de tensão aqui, ó, tá? Só para ficar bem didático, eu posso até pensar que teve, que esses blocos, já que ninguém perguntou nada de tensão, eu posso até pensar neles colados um no outro aqui, tá? O grandão, que é o carinha A, como se fossem colados aqui, e o pequenininho, que é o carinha B. Como se fosse um bloco só. De massa o quê? A mais B. 12 quilogramas. Então, daria uma força peso de A e B, que seria igual a normal de A e B. É uma forma de calcular o atrito todo, né? De uma vez só. Para que calcular? O atrito no bloco A, depois o atrito no bloco B. Somar as duas forças. Não, eu já vou fazer de conta como se fosse um bloco só, que eu já calculo qual que é o peso e, consequentemente, a normal dos dois. Então, vai ficar 12 vezes 10. Eu sei que a normal dos dois, já de uma vez só, 120 newtons. Agora já calcula a normal toda, então, né? Como é que vai ficar aqui? Atrito. Vai ficar o coeficiente, que é meio, tá? Vezes a normal, que é 120, vai dar o quê? Uma força de atrito 60. Mas calma aí, Carlos, como assim? O cara fez 48, o atrito vai ser 60? Não, isso aqui é a força de atrito máxima. Ele pode fazer até 60, que o cara ainda não sai do lugar, certo? Como ele só fez 48, qual que é o valor da força de atrito? Apenas 48. Ele pode, até 60, não sair do lugar. É isso que ele quer dizer. Então a força de atrito é de 48 newtons. Mas então por que você calculou, cara? Eu calculei para saber se eu tivesse achado aqui 47, o cara tinha ganhado. Fez um newton a mais. Tá? Então precisa calcular a aceleração? Não, não tem. Né? Você vai falar que ela é zero. Não tem. Não consegui vencer, não consegui sair. Eu estou em repouso, então a aceleração do sistema é zero, né? Porque está em repouso, certo? E se eu tivesse vencido, Carlos, automaticamente você descartaria esse valor e calcularia o outro. Já que você venceu, você passa para o cinético, tá certo? Você passa para o cinético, tranquilos? Mas tudo beleza aí, né? Então é bom perguntar, né? Quando é assim, é fácil, ninguém responde, né? Então tá aqui, ó. E se eu tivesse vencido, né? E se eu fornecesse a vocês uma situação em que o coeficiente, situação 2, em que existe atrito, eu forneço um coeficiente, não falo qual é, nem que é o cinético, nem que é o estático, só falo que ele é 0,25. Aí você fala assim, nossa, então tá. Se você não forneceu se é o cinético ou estático, provavelmente venceu o atrito, mas eu preciso saber qual que é o valor dessa força. Ótimo. Aí você vai fazer o quê? Mesmo procedimento. Força de atrito é o coeficiente. Qual deles? Se não mencionou, é porque você conseguiu entrar em movimento. Ele não está querendo que você analise se isso aconteceu ou não. Ele já está considerando que você venceu, que você está em movimento sim. Então, vezes a normal, mesmo raciocínio. Posso considerar os blocos como se fosse uma coisa só e pegar a normal de A e B? Pode, tá? Não só pode como deve. Então, a força de atrito aqui qual é? Não sei, Carlos. Vamos calcular aqui, coeficiente 0,25 vezes a normal. Quanto que é normal? 120. Então, vai dar um atrito aqui de quanto? 30 newtons. Opa, venci. Realmente, estava em movimento mesmo. Venci. Tá certo? Venci.
Ótimo, então vou com aquele papo de novo de força resultante, ó. Força resultante. Só que agora eu estou pedindo para você considerar como se fosse um bloco só. Então tem uma força atuando de 48 aqui, 48, 48 newtons. Tem um atrito tentando atrapalhar aqui, é um atrito de todo mundo, tá? Tentando atrapalhar dos dois blocos. Eu não queria ter feito um vetor maior. Só queria mostrar que é dos dois blocos juntos. Então tem um atrito aqui em sentido contrário, lógico, né? Todo atrito tem o objetivo de atrapalhar. Então, como que é a força resultante ali, naquele sisteminha ali? Uai, força resultante é o cara aplicando uma força de 48, a força aplicada, ó. Aplicada, é um cara aplicando a força de 48 e o atrito atrapalhando. Tá certo? E o atrito atrapalhando. Aí a força resultante vai ser de quanto? O cara aplica 48 newtons e o atrito atrapalha com 30 newtons. Então a força resultante aqui vai ser de 18 newtons. Essa é a força que está sobrando ali daquela batalha ali, né? É a força que está sobrando. Certo? Força que está sobrando. Ótimo, então vamos lá. Agora eu vou para aquela fórmula zona geral lá, né? Força resultante eu já achei que é 18. A massa é a massa total, né? Sempre. Então, 18. A massa, 12 vezes a aceleração. Então a minha aceleração aqui vai dar quanto? 18 dividido por 12, que vai dar uma aceleração, olha só, bem menor, né? De 1,5 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração quando tem um atrito, obviamente que ela vai ser bem menor, né? Bem menor. Tá certo? Então, tá aí, ó. A aceleração, calculamos então a aceleração sem atrito e calculamos aqui a aceleração com atrito. Opa, esqueci de colocar aqui que era diferente de zero, né? Com atrito, tanto que tem uma... Se não mencionar se é o estático ou o cinética, porque ele já te deu a dica, já quebrou seu galho aí, falando que é para... que já está em movimento, é para você calcular o atrito mesmo, né? Que já está em movimento, que vai dar uma força resultante lá sim, e que vai ter que calcular a aceleração sim. Beleza? Tranquilos? Então tá aí. Para não ficar sem resposta a questão de Davi, eu vou procurar uma questãozinha aqui. Como ele havia perguntado, ele perguntou sobre aquelas questões onde o bloco está em cima da mesa e é arrastado pelo bloco que está pendurado, né? Qual que é, como que a gente procede naquela situação. Tranquilo? Deixa eu só achar ela aqui. E esse aqui, para finalizar, foi o que Davi me perguntou. Na figura tem os blocos A e B, com massas iguais a 6. Então o que está pendurado aqui é o de 6 kg. Automaticamente, para facilitar minha vida, já vou calcular a força peso aqui, né? Vezes a aceleração da gravidade. Então já sei que tem um cara pendurado aqui com uma força de 6 vezes 10, né? Que é a aceleração da gravidade, não está falando aí, mas é. Então vai ficar 6 vezes 10 aí. Beleza? Tem 60 newtons aqui pendurado, puxando o sistema para baixo, certo? Movimentando o sistema. Então já vou fazendo por etapa aqui. Então já tem uma força puxando aqui para baixo. Aí o cara que está em cima da mesa tem força-peso? Lógico que ele tem, né? Só que o peso dele, né, não é importante, entre aspas, né? Peso de B. Porque tem uma normal aqui, ó, que é importante saber, se tiver atrito, né? Tem uma normal aqui, ó, que eu vou... É o único que tem normal, né? Não precisa falar que é o B, mas é o único que tem normal. Então, se tem atrito, ó, desprezando as massas do cordão, da rodana, tá? E qualquer tipo de atrito, então se é para desprezar o atrito, saber esse peso, ou, e consequentemente, né,
anormal, seria importante para calcular atrito, porque o único que está tendo contato com superfície aí que poderia, né, sofrer um atrito seria o que está em cima da mesa, tá? Mas ele pediu para desprezar, então só revisando mesmo, ele não vai precisar calcular esse atrito não. Então a única força que está atuando sobre o sistema é o que está pendurado, que é o carinha A. Então a única força resultante, né, a única força que está ajudando aqui o sistema a movimentar é o próprio peso de A, que inclusive eu já sei o valor dele, né? O módulo da força resultante, né, ó, bonitinho aqui o módulo, né, o valor, o número é 60 newtons. Essa é a força responsável, né, a força responsável aí por, a força responsável por acelerar as massas, né? Não esquece não, as massas aí, beleza? Ela que vai provocar uma aceleração aí, beleza? Então, determine o valor da tensão ou tração no bloco B, nem perguntou, sem atrito. Então, vai surgir uma força, né, que vai ser transferida para o bloco B, lógico, o bloco B vai movimentar junto com o sistema todo, e essa força transmitida, né, eu chamo ela de tração ou tensão, beleza? Mas eu não faço nada se eu não calcular a aceleração, né? Então eu vou calcular força resultante é igual a massa vezes aceleração, beleza? Força resultante já sei que é 60. Massa é a de todo mundo, sempre. Aí eu acho a aceleração. Eu não posso fazer nada, não calculo nada sem saber a aceleração antes. Então tá aí. A aceleração vai ser 60 dividido por 10, 6 metros por segundo ao quadrado. Então tá aí minha aceleração, 6 metros por segundo ao quadrado. Então fechou aí. Tá, mas o que ele está querendo saber é a tensão, é a força que 60 é a força total. Dessa força total, o que, que sobrou para poder... O que, que A passou para B para acelerar B? Porque B foi acelerado, né? B está sendo acelerado. Qual foi a sobra, né? Vamos dizer assim, né? Então vamos lá, tensão. Tensão no bloco B. É a massa dele, né? Que sobrou a força, foi só para ele. Fez a aceleração. Aceleração do sistema, né? Então, tá aí. Vamos lá. Qual que é a tensão? Não sei. Tensão no carinha B vai ser a massa dele. Qual que é a massa do carinha B? 4 vezes a aceleração, que é 6, né? 24 newtons. Então quer dizer que a tensão de B, ou seja, sobraram, né, 24 newtons para o carinha B. Vamos tirar a prova? Dá para tirar a prova. Como assim tirar a prova? Vamos olhar aqui, ó. Qual que é a força que o carinha A precisa para deslocar com uma aceleração de 6 metros por segundo? Se você fosse calcular, que é o mesmo que perguntar a força resultante só no carinha A, aí você pega só a massa dele, só para você ter certeza que o que aconteceu. Vezes a aceleração. Essa fórmula de força resultante, você pode calcular ela de forma geral, né, para todo mundo aqui, ou só para um bloco. Depende do que você está querendo calcular aí, né, descobrir. Então a força resultante do carinha A, ou seja, o quanto que ele precisa, vai ser a massa dele, que é 6 vezes 6. Então vai dar o quê? 36 newtons. Né? Então a força resultante, acho que eu até resolvi esse exercício para vocês, do carinha A vai ser de 36 newtons. Então dos 60, né, dos 60 que eu vi aqui, que é a força peso, que está puxando o sistema, dos 60 newtons aqui para baixo, esse cara A ficou com 36 para ele ser acelerado, com aceleração de 6 metros por segundo ao quadrado, como eu calculei lá.
E 60 menos 36 é os 24 que sobrou para cá, ó. Para acelerar quem agora? Para acelerar o B. Tranquilos? No mais, obviamente que estou sempre à disposição.